Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal ao mesmo tempo que se abre as portas para que você possa se aprofundar nos assuntos abordados nos vídeos. Mas sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O surgimento do zoroastrismo. No alvorecer do século VI a.C., os povos medos e persas já eram antigos habitantes dos planaltos iranianos, desde quando os seus ancestrais arianos, saídos das geladas estepes ao norte, começaram a chegar à região cerca de 1 milênio e meio antes. A região onde os medos se assentaram localizava-se um pouco mais ao norte, e era chamado de Média, ao passo que a região habitada pelos persas era chamada de Pérsia. No início do século VI a.C., a região ainda abrigava o antigo reino do Elam. Mas antes que esse século chegasse ao fim, o Elam desapareceria do mapa, quando a Babilônia, no seu apogeu, expandiria suas fronteiras sob a liderança de Nabucodonosor. Medos e persas eram dois povos aparentados, que se organizavam em clãs e que compartilhavam de uma mesma língua, de uma mesma cultura e de uma mesma religião que tinha uma base védica. Mas ao longo dos séculos anteriores, os persas haviam sido dominados pelos assírios, babilônicos e medos, até que, por volta do século VIII a.C., os medos começaram a cobrar altos impostos dos persas, que tinham uma estrutura política e militar própria, as quais passaram a nutrir um crescente sentimento de inconformismo contra a perpetuação dessa situação. Ainda dentro desse contexto de submissão dos persas aos medos, Zoroastro surgiu, nas regiões onde hoje se encontram as fronteiras do Irã com o Afeganistão, em algum momento próximo a 600 a.C. É bem verdade que os especialistas discutem se Zoroastro não teria vivido em algum momento do milênio anterior, mais especificamente entre 1800 e 1000 a.C. Muito embora os registros tradicionais do zoroastrismo e a maioria dos estudiosos modernos situem o período de vida desse importante líder religioso dentro de um intervalo de tempo próximo à época de 630 a 550 a.C. De qualquer forma, Zoroastro teria sido um importante sacerdote de uma ancestral religião de base védica, a quem foram feitas revelações divinas quando ele tinha 30 anos. Zoroastro, então, começou a pregar essas revelações, explicando como o mundo, dividido entre o bem e o mal, precisava com que os seres humanos se empenhassem em praticar ações que reforçassem o bem, como a caridade, a justiça, a verdade, os bons pensamentos e os bons sentimentos, em oposição ao mal. E embora Zoroastro, também chamado de Zaratustra, tenha conquistado milhares de seguidores durante suas pregações, também atraiu inimigos, de forma que foi perseguido e teve que fugir enquanto difundia sua crença. Os registros indicam que ele casou-se 2 vezes, teve vários filhos e morreu aos 77 anos, assassinado por um sacerdote. Zoroastro legou ao mundo a religião persa, mais conhecida como zoroastrismo, na qual os sacerdotes eram chamados de magos, muito embora suas tradições não envolvessem práticas arcanas ou magistas. De qualquer forma, no período que compreende entre a morte de Zoroastro e a ascensão do Império Persa, no século VI a.C., há pouca informação confiável sobre as origens do zoroastrismo, a não ser que ele se difundiu por toda a região do Planalto iraniano.
E na sequência da narrativa histórica envolvendo os persas, foi a vez de Ciro o Grande entrar em cena, em 558 AEC, quando ele iniciou e venceu um movimento contra os medos. E enquanto emergia como potência no século VI AEC, o Império Persa adotou o zoroastrismo como religião oficial, de forma que a história de ambos se entrelaça. Ciro, após ter sido bem-sucedido na sua investida contra os medos, ganhou confiança e investiu contra a Mesopotâmia, tendo dominado toda a região da Babilônia. Apesar de sua vocação expansionista, o zoroastrista Ciro permitia com que a cultura dos povos vencidos fosse preservada, sem que nenhuma mudança fosse imposta, de forma que os povos conquistados puderam preservar sua língua, sua cultura e sua religião. Nesse sentido, enquanto a população de Judá vivia o exílio na Babilônia, episódio narrado no Gênesis bíblico, nas regiões mais orientais o zoroastrismo ganhava força, enquanto difundia a prática dos mais elevados valores humanos. Na sequência da conquista da Mesopotâmia, Ciro continuou avançando e dominou egípcios, semitas e anatólicos. O domínio iniciado por Ciro em 558 AEC marca o nascimento do Império Persa, o qual abrangeu a maior área dominada por um único governo até então. O Império Persa, que nessa sua primeira versão foi chamado de Império Aquemênida, chegou a controlar, por volta de 500 AEC, uma extensa região contínua, que ia desde o Vale do Indo, atravessando o Egito até a terra dos Líbios, toda a Anatólia e partes da Grécia e do norte do Mar Negro, quando ele se tornou o maior império que existiu até então. Dada a sequência dos fatos envolvendo as emergentes, mas poderosas forças zoroastristas de Ciro, e o bíblico episódio da libertação dos judeus forçados ao exílio na Babilônia pelos persas, muitos autores encontram base para identificarem uma forte influência do zoroastrismo sobre o judaísmo e as demais religiões abraâmicas, que surgiriam na sequência da passagem do tempo. Nesse sentido, uma corrente de estudiosos defende que alguns dos principais pontos da escatologia, da demonologia e da doutrina zoroastristas, como a crença no paraíso, na ressurreição e no juízo final, teriam exercido influência na condução da narrativa bíblica encontrada no Gênesis, cujo exemplar mais antigo de que se tem notícia, conhecido como textos massoréticos, datam justamente do século VI AEC, quando toda essa crítica sequência de eventos encontrava-se em curso. De qualquer forma, a definição sobre até que ponto uma religião teria efetivamente influenciado outras costuma ser um tema controverso dentro do ambiente de estudo de mitologias e de religiões comparadas. O surgimento do pitagorismo. Por volta de 582 AEC, enquanto Zoroastro pregava no Planalto iraniano e Ciro conspirava contra a opressão média, na pequena ilha de Samos, localizada ao sul da Jônia, nascia o grego Pitágoras. Registros gregos posteriores indicam que seu pai teria sido um rico mercador da cidade de Tiro e teria tido outros filhos. Pitágoras teria viajado muito na companhia do seu pai e tido a oportunidade de estudar em Samos, no Oriente Médio e especialmente no Egito. Alguns relatos indicam que ele teria sido orientado diretamente por Tales de Mileto, o pai da ciência e da filosofia ocidental, que era cerca de 40 ou 50 anos mais velho que Pitágoras, além de ter estudado com outros filósofos pré-socráticos e também com sacerdotes egípcios e babilônicos. Pitágoras estudou música, aritmética, geometria, astronomia, filosofia e literatura. E, como consequência, ele desenvolveu ao longo da sua vida inovadores trabalhos nessas áreas do conhecimento, culminando com a fundação da Escola Pitagórica, de caráter místico-filosófico, em Crotona, no sul da Itália.
Mas assim como Zoroastro, suas ideias revolucionárias o levaram a ser perseguido, de forma que ele teve que fugir algumas vezes por causa da difusão das suas ideias. A maior parte do período de vida de Pitágoras se deu logo antes do início do período clássico da história grega, o qual teve início em 510 AEC, bem no ano anterior à fundação da República Romana. Esse foi um período da história de Roma que teve início com a queda da monarquia, quando então o governo começou a operar como uma república. Durante a República, o governo de Roma era chefiado por 2 cônsules, os quais eram aconselhados por um senado e anualmente eleitos pelos cidadãos romanos. Uma complexa constituição centrada nos princípios de uma separação de poderes e de freios e contrapesos foi desenvolvida. Mas o fato é que, por volta de 500 AEC, enquanto a recém-fundada República Romana exercia um poder que ainda se limitava apenas às regiões centrais da Península Itálica, o filósofo Pitágoras faleceu, aos 80 anos, em Metaponto, no sul da Península Itálica, mas não antes de deixar um importante legado, cuja repercussão e influência místico-religiosa, científica racional e filosófica atravessou uma sequência de gerações, tendo alcançado até os nossos dias. O surgimento do budismo. No final do século VI AEC, enquanto a Pérsia despontava como uma potência do Oriente Médio, a Grécia entrava no seu período clássico e Roma se tornava uma república, 3 importantes e emergentes líderes religiosos andavam em terras orientais. Dos seus ensinamentos surgiriam as 3 maiores religiões do Oriente: o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Um desses líderes foi o príncipe Siddhartha Gautama, que nasceu numa região onde hoje atualmente se encontra o Nepal, localizado aos pés do Himalaia, mas que naquela época integrava um dos 16 Mahajanapadas do subcontinente indiano. Seu pai era o Raja local e pertencia à caça dos Kshatriyas, que eram os guerreiros, a qual era subordinada à classe Brahmane, dos sacerdotes. Siddhartha era um jovem príncipe que vivia confinado dentro dos limites do luxuoso palácio onde havia nascido, numa época em que a casta dos guerreiros contestava a estrutura social dominada pelos Brahmanes. Segundo a literatura budista, seu pai se esforçava para evitar que ele tivesse contato com o mundo fora do palácio, onde havia pobreza, dor e sofrimento. Mas um dia, Siddhartha Gautama escapou do palácio onde vivia e, enquanto explorava seu reino, encontrou doenças, flagelos e injustiças. Essas descobertas o deprimiram e o marcaram profundamente, de tal forma que aos 29 anos de idade ele abriu mão da sua confortável vida, mudou seu nome para Buda e partiu em uma jornada de austeridade e de privações materiais em busca da iluminação. Já iluminado, Buda se opôs contra a tirania que os sacerdotes brahmanes praticavam contra as castas inferiores, o que incluía a escravidão e os maus tratos que eram impostos aos descendentes dos antigos povos dravidianos. Segundo as tradições budistas, foi dentro desse contexto que o budismo surgiu e começou a se espalhar. A narrativa tradicional descreve Buda como um sujeito belíssimo, ao contrário da imagem que muitos têm dele no Ocidente, na qual ele é frequentemente apresentado como um sujeito gordinho que aprecia receber coçadinhas na barriga. Esse engano se deve a uma confusão que é feita com a imagem de um monge budista do século X da nossa era, o qual viveu, portanto, 1,5 milênio depois do Buda original, e é mais popular entre os budistas da China e do Japão. De qualquer forma, por uma série de complexas razões históricas, o budismo não conseguiu fixar suas raízes na Índia, onde atualmente predomina o hinduísmo, embora viesse a conquistar na sequência da passagem do tempo boa parte do extremo oriente da Ásia. Esse destino lembra o do cristianismo,
que viria a ser recusado pelos judeus, mas depois adotado por grande parte do mundo moderno. O surgimento do confucionismo. Enquanto o budismo surgia nas regiões ao sul do Himalaia, mais a leste, no extremo oriente da Ásia, era o confucionismo que surgia. Confúcio nasceu em uma pequena cidade do interior da China, onde atualmente se encontra a província de Shantung, numa época em que a região vivia sob o domínio da segunda dinastia chinesa, a dinastia Zhou. Confúcio era o filho mais novo de uma família de 11 irmãos. Seu pai era um guerreiro aposentado, que havia se tornado um magistrado e que casou-se aos 70 anos de idade com a sua mãe, uma jovem de 15 anos. A sua família não era abastada, mas possuía ascendência aristocrática dentro da sociedade chinesa. Seu pai morreu quando ele ainda era criança, o que o obrigou a trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família. Durante a adolescência, Confúcio se aprofundou nos seus estudos e decidiu tornar-se um sábio, vindo a desenvolver uma filosofia baseada na bondade e na benevolência. Ao longo da sua vida, Confúcio exerceu diversas profissões. Casou-se ainda jovem e teve um filho. Já velho, Confúcio foi nomeado para um cargo no estado de Lu, mas insatisfeito, demitiu-se por não compartilhar das ideias e valores vigentes. Foi quando ele começou a viajar difundindo ideias que envolviam a prática da bondade, a necessidade de conciliação do temperamento com as posições alcançadas, a valorização da família, da ética e do senso de humanidade. Ele não fazia distinção entre os seus discípulos, de forma que se dedicava a ensinar a todos que se interessassem em ouvi-lo, sem rejeitar quem quer que fosse em decorrência da sua condição social. Ele aglutinou um grande número de discípulos ao longo das suas viagens, enquanto difundia ideias que pregavam a prática de atitudes carregadas de sabedoria, que contribuíam para a elevação do caráter das pessoas, recuperando os valores antigos, esquecidos pelos homens de sua época. Dentro desse contexto, o confucionismo surgiu, numa época contemporânea ao período de vida do general estrategista e filósofo chinês Sun Tzu, que nessa época escreveu o tratado militar A Arte da Guerra, o qual é atualmente considerado como uma literatura indispensável, tanto dentro do ambiente militar como nos ambientes de gestão e de negócios. O surgimento do Taoísmo. Ao mesmo tempo em que o zoroastrismo, o budismo e o confucionismo começavam a surgir, as regiões da Ásia Oriental testemunhavam outro importante líder religioso começar a peregrinar e a difundir sua inovadora filosofia pelo Oriente. Assim como os demais líderes religiosos da antiguidade, a biografia de Lao Tse está de tal forma emaranhada com o mito que se torna difícil separar o que é mito do que é realidade histórica. Os mitos taoístas narram que Lao Tse, um velho sábio chinês, foi gerado quando sua mãe contemplou uma estrela cadente e já teria nascido como um homem adulto, de barba cinzenta e longos lóbulos da orelha, símbolos de sabedoria e longevidade. Outros mitos descrevem uma sucessão de reencarnações prévias, sendo que nessa encarnação ele teria se dedicado a viajar com a intenção de promover novos ensinamentos para o povo da região. De acordo com os registros tradicionais, Lao Tse foi um erudito que trabalhou nos arquivos imperiais da dinastia Zhou, fato que teria lhe conferido acesso às obras clássicas da cultura chinesa do seu tempo. As muitas histórias sobre Lao Tse são confusas e frequentemente contraditórias, embora as narrativas pareçam convergir no sentido de que ele usou sua erudição para criticar a corrupção moral e os maus costumes do seu tempo. Com essas ideias, ele teria atraído estudantes, discípulos e simpatizantes das suas ideias.
Há registro de diferentes versões que narram a ocorrência de encontros entre Lao Tse, Confúcio e mesmo Buda. Mas as fontes dessas histórias são controversas. Alguns clãs chineses posteriores traçaram sua ascendência até Lao Tse, incluindo imperadores, o que demonstra a importância desse personagem na cultura chinesa. Lao Tse também teria sido um historiador e astrólogo, o qual desenvolveu uma filosofia que defendia a existência não de um deus, mas de um princípio supremo, chamado de Tao, frequentemente traduzido como o caminho. Segundo Lao Tse, todas as coisas encontram origem no Tao, obedecem ao Tao e retornam ao Tao. E assim como o budismo e o confucionismo, o taoísmo não é classificado como uma religião, tendo em vista que ele não fala sobre hierarquias celestes ou deuses, mas sobre a conduta dos seres humanos. No século VI a.C., o Oriente testemunhava o surgimento do zoroastrismo, do budismo, do confucionismo e do taoísmo, os quais surgiam como uma evolução das ideias anteriores, mas cujo impacto do seu surgimento se faria sentir ao longo dos 2 milênios e meio seguintes. Mas antes que o século VI a.C. chegasse ao fim, o florescimento de outra doutrina também engrossaria o volume das novas religiões que surgiram nessa época. Nas regiões orientais da Índia, próximas à moderna cidade de Calcutá, o jainismo, que também possuía uma base védica, originou-se dentro do contexto de rompimento com o hinduísmo. O jainismo foi fundado por Mahavira, que pregava um estilo de vida baseado na não violência, no desapego e no incentivo de que seus seguidores considerassem um ponto de vista de outras filosofias. De maneira geral, Zoroastro, Buda, Confúcio, Lao Tse e Mahavira pregaram mensagens semelhantes ao longo de uma mesma época, mas que foram empacotadas de formas diferentes para serem assimiladas por populações distintas. Mas enquanto os povos da Ásia viam a tradicional sabedoria oriental florescer, o Ocidente testemunhava o pensamento lógico surgir na forma da filosofia grega, a qual se revelava como uma forma do homem ocidental refletir científica e misticamente sobre o seu papel no mundo. Mas essas mesmas mensagens que os povos orientais recebiam no século VI a.C. seriam propagadas mais tarde no Ocidente, por um outro importante líder religioso, cuja mensagem se expandiria na direção contrária, rumo ao Oeste. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal e ao mesmo tempo se aprofundar nos assuntos tratados no vídeo, então torne-se membro e escolha uma entre as 3 opções de assinatura. Então valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!